Seja bem-vindo ao Notas do Dan. Neste episódio, damos continuidade à série sobre um dos livros que mais me marcaram, Detalhes Sórdidos, do autor Fernando H. de Marchi. A obra, disponível gratuitamente no Google Play Livros, é intensa, profunda e construída com uma sinceridade rara. Aqui, compartilho cada capítulo com minhas próprias palavras, trazendo um resumo narrado que respeita a essência da obra. Se a história te interessar, recomendo fortemente que leia o livro completo. O link está na descrição. Notas do Dan, escritas por mim, narradas para você. Prepare os fones de ouvido, pois vamos começar em 3, 2, 1. Detalhes Sórdidos, capítulo 10. Após 2 meses namorando, um dia, Mariana juntou coragem para querer saber sobre as duas ex de Gabriel, principalmente os motivos dos términos. Ele respondeu todas as suas perguntas sem ocultar nada, e, em contrapartida, quis saber sobre o passado dela também. Assim como Nicole, Mariana havia terminado o único namoro da vida por conta de traição e revelou que isso deixou ainda mais ciumenta e desconfiada do que naturalmente era. Ela chegou a ameaçá-lo, de forma grosseira, dizendo que se não soubesse conviver com isso, que terminassem ali mesmo. Gabriel havia experimentado um pouco do ciúme de Mari no dia em que conversava com outra garota no corredor, e pela forma como foi abordado quando conversou com Karen no dia do vôlei. Gabriel então aproveitou para comentar que não via a hora de levá-la para a cama, em tom de brincadeira, porém ela, mais uma vez, foi taxativa, ao dizer que seria na hora certa, se, e somente se, ele fosse capaz de esperar. Sendo capaz disso, mostraria que é o cara certo, reforçando, orgulhosamente, preservar sua virgindade. E quanto tempo leva para você decidir se sou ou não a pessoa certa? Perguntou Gabriel. Olha, é você quem vai decidir quando essa hora vai chegar. Porém, não se preocupe, eu não tenho pressa, pois minha felicidade não está no meio de minhas pernas, mas, sim, em meu coração. Não sou dependente dessa ilusão tão imposta como sendo a fonte de toda felicidade e prazer. Então, não se sinta pressionado, respondeu-lhe. Gabriel arrepiou-se ao saber que, conforme a resposta dela dava a entender, somente a levaria para a cama se casasse com ela. Ele era um viciado em sexo, já ela, não. E pensar em esperar por um tempo indefinido lhe foi tão doloroso que encerrou a conversa ali. Chegou a pensar em terminar o relacionamento, mas essa ideia foi varrida da sua mente pelo carinho que sentia por ela. A calça jeans apertada voltou a atormentá-lo. Sempre que estavam namorando, lá estava. Chegou a pedir para que Mariana usasse roupas mais leves, não necessariamente roupas íntimas como foi no caso de Tainara. O que recebeu foi uma gargalhada sincera, um não, e um ponto final no assunto. O fato de Mariana não ser facilmente manipulável dificultava muito as intenções de Gabriel, mas, ao mesmo tempo, era uma das coisas que mais gostava nela. O relacionamento dos dois estava ótimo, nunca brigavam, no máximo, pequenas discussões que rapidamente eram resolvidas, e claro, nada de sexo, para a tortura de Gabriel, mas preciosíssimo para Mariana. Ela não se deixava levar por modas, porém era alegre e simpática, possuindo um bom senso de humor, sem se importar com ostentação. O detalhe era que aquele seria o último ano da faculdade, dessa vez, para nosso herói. Ela sabia sobre o final do antigo relacionamento dele, e temia o final do curso ainda mais do que ele. Quando Gabriel tocava no assunto, ela argumentava que a situação não era a mesma, pois diferente de Nicole, ela morava na mesma cidade que ele. Já Gabriel não pretendia se mudar da casa dos pais pós-formatura. A vida nem sempre se explica, porém, aparentemente, o roteiro pode ser reciclado. Gabriel conseguiu um estágio faltando 6 meses para acabar a faculdade, em uma empresa na capital, e faltando justamente um mês para acabar o curso, recebeu a proposta para ser efetivado em uma vaga da sede. Manter um relacionamento à distância novamente era impensável, ele não tinha essa maturidade. Terminar o relacionamento e sofrer novamente? Desprezar a vaga de emprego? Gabriel perdia o sono com estas questões. Ele resolveu dividir o peso dessas decisões com Mariana. Ao cogitar perdê-lo, pela primeira vez a viu assustada e abatida, reflexo do profundo amor que sentia por ele, o que era recíproco. Então lançou à mesa a possibilidade dela se mudar com ele, o que foi aceito por Mari sem pensar. Bom, os dois eram bolsistas, ou seja, sair a faria parar de estudar, algo que Gabriel não cogitava nunca. Então a mudança só seria possível se conseguisse pagar os 2 anos que faltavam para Mari se formar, em uma faculdade particular. Mariana aceitou se mudar com ele,
abraçando-o e chorando de alívio. Passaram a procurar faculdades que aceitassem sua transferência, formas de aproveitar a carga horária já realizada por ela na universidade atual, dentre outras coisas. Mas tudo foi por água abaixo, pois Gabriel postou que estava se mudando para a capital, justamente onde Nicole estava, e esta comentou na publicação, e como se não pudesse piorar, Mariana viu o tal comentário primeiro que ele. Ela teve um surto de ciúmes nunca visto por Gabriel, a ponto dela pôr na cabeça que a largaria para voltar com Nicole. Pela primeira vez eles tiveram uma briga feia, a ponto dele achar que ela não iria mais, mas foi justamente o contrário, Mariana somente concordaria que ele fosse, se ela o acompanhasse. Estando tudo pronto, Mariana o chamou para conversar com um tom diferente. Você tem noção de que, se me levar, eu serei sua mulher? Já parou para pensar na seriedade do que está fazendo? Eu só estou indo porque acredito ser para a vida toda. Ele disse que sim, e realmente tinha essa consciência, ainda mais conhecendo sua namorada. Juntar é uma palavra que não existe em meu vocabulário. Nós estamos nos casando, tem consciência disso? Disse Mariana. E qual a diferença? Perguntou Gabriel, ainda que pareça ridículo perguntar isso, mas a palavra casar não lhe agradava aos ouvidos, deixando-o incomodado. No meu mundo, casar não se trata de fazer cerimônia, mas, sim, de ser para sempre. Lembra-se, no começo do nosso namoro, de quando eu disse que você mesmo decidiria se é ou não o homem certo para mim. Você decidiu que é, e eu estou disposta a acreditar, concluiu Mariana. Gabriel então teve a consciência de estar sendo estúpido, então a abraçou, reafirmou estar sabendo o que fazia. Trocaram um caloroso beijo, e fazendo uma expressão sarcástica, falou em tom de brincadeira que logo ela não fugiria de ser devorada por ele. Ela riu e disse que primeiro falaria com seus pais, que marcaria um almoço com a intenção de convidar e contar a todos a novidade. Gabriel aceitou, mas não ficou animado, pois certamente não conseguiria comer estando de frente com a família dela. O Sr. Francis, pai de Mariana, nunca lhe foi muito receptivo, pois o via como ladrão de sua princesinha. Então como seria a reação dele ao saber que este mesmo rapaz pretendia levá-la dele? A primeira parte foi falar com os pais de Gabriel, que foram bem simples na ponderação, apenas dizendo para pensarem com extrema seriedade no que eles queriam para suas vidas. A segunda parte era lidar com os pais de Mari. Haviam combinado de falar apenas após o almoço, mas Gabriel demonstrou uma timidez e nervosismo acima do normal, dificultando que conseguisse, ao menos, comer. O Sr. Francis logo percebeu e perguntou o que eles queriam contar. Com a pergunta, suas veias saltaram e seu rosto ficou vermelho, já se preparando para uma decepção. Gabriel teve tempo de observar as feições de todos. Mariana ficou tão vermelha que quase chegou ao roxo de tanta vergonha. Karen, obviamente, com um sorriso no rosto. Diego, o caçula dos irmãos, arregalou os olhos esperando a bomba. E por fim, a dona Neuza, mãe deles e esposa de Francis, parou de comer e abaixou a cabeça. Mariana tomou a iniciativa e começou a explicar a proposta de emprego de Gabriel, enquanto ele ganhava tempo para se acalmar, mas esse intervalo irritava ainda mais o pai dela. Então, para pôr um fim, Gabriel tomou a palavra e completou afirmando que dali para frente a consideraria como sua esposa, que após se organizarem fariam uma cerimônia de casamento. Eu não concordaria com isso nem que vocês tivessem decidido realmente se casarem, disse o Sr. Francis, e olhando para Mariana completou, imagina, então, como estou me sentindo sabendo que você vai se juntar com um qualquer. Ela começou a chorar e Karen começou a provocá-la e humilhá-la como sempre desejou. As duas então começaram a discutir sobre os relacionamentos que tiveram. Dona Neuza brigou com as duas, mas elas não pararam, então o Sr. Francis deu um soco na mesa e disparou. Chega! Agora vou ter que ficar ouvindo vocês tentando medir qual das duas é mais vagabunda? Todos se calaram e ele saiu resmungando de casa, dizendo quão decepcionado estava. Gabriel só pensava em ir embora, mas Mariana disse que sabia ser tão teimosa quanto seu pai, e decidiu ficar ali até ele voltar e se retratar. 3 horas se passaram e Gabriel ficou sozinho no sofá, enquanto mãe e filha conversavam. Quando o pai dela retornou, Mari foi falar-lhe a sós, e mais de 30 minutos depois o Sr. Francis foi até ele e disse que nunca concordaria com a atitude deles, mas ordenou que cuidasse bem dela, reforçando a sorte que tinha em conquistá-la. Após dar seu recado, foi para o quarto sem deixar Gabriel lhe responder. Depois disso, Mari e Gabriel foram para a casa dele e ficaram no sofá em silêncio, pois tudo o que queriam era um pouco de paz em seu colo, recebendo carinho.
O Gabriel adulto entende os motivos que levaram ao Sr. Francis a agir daquela forma. Foi seu instinto de pai falando. Como homem, ele comete erros e acertos, mas como pai, conseguiu acertar mais que errar, a ponto de no futuro, Karen se casar, corrigir sua vida e reconhecer que deveria ter ouvido mais seus pais. Ser mole e compassivo não é sinônimo de um bom pai. Logo após a formatura, Gabriel teve que assumir a vaga, partindo com Mariana no segundo domingo de dezembro. Ele estava querendo surpreendê-la, por isso levou-a em um bom hotel, deixando-a entusiasmada ao ver o belo quarto, e ficou ainda mais quando nosso herói lhe avisou que tinha feito reservas em um bom restaurante para jantar com ela. Gabriel havia comprado uma aliança, e planejava colocar no suco de laranja de Mari, já que ela não bebia álcool, mas a esqueceu embaixo do travesseiro. Ao chegar em casa foi imediatamente entregar-lhe a joia. Era algo simples, comprado com o dinheiro emprestado de seu pai. De forma desajeitada, entregou a Mariana, que começou a chorar. Começaram então a se abraçar e a se beijar, e quando a coisa ficou mais intensa, ela lhe pediu para esperar, pois gostaria de se arrumar. Uns 30 minutos depois, Mariana saiu do banheiro com uma roupa super sexy. Ao vê-la, Gabriel reconheceu que havia valido a pena esperar até aquele dia, ainda que os meses de namoro sem sexo tivessem sido torturantes para ele. O amor presente entre eles fez com que aquela visão se tornasse difícil de se descrever. Nosso herói, por mais que tentasse, tinha cada palavra como insuficiente. Em suas palavras, magnífica era, ainda que não perfeitamente, a melhor. Esperou-a vir até ele na cama, então suavemente a beijou na boca. Após o longo beijo romântico, partiu para o restante do seu corpo, tocando cada centímetro dele com seus lábios. Retornando para a boca, passou a tocá-la com as mãos, bastando encostar em seu abdômen para fazê-la se contorcer, tamanha a sensibilidade. Planejava enlouquecê-la, estava sem pressa, então foi tirando cada peça de roupa dela aos poucos, deixando-a apenas de lingerie. Voltou a beijar o seu corpo, e com suas mãos a acariciava. Tornou a sua boca para beijá-la olhando nos olhos, e então tirou-lhe o sutiã. Gabriel queria vencer a vergonha dela para depois seguir. Tirou a parte de baixo que faltava, deixando-a bem tensa, então tornou a beijá-la para relaxá-la. Seguiu cautelosamente, sem avançar, enquanto ela estivesse insegura. Após tê-la relaxado, concluiu o processo, olhando-a nos olhos e dizendo que a amava, tendo dela as mesmas palavras de volta, o que a fez se emocionar e chorar. Ao fim os dois conseguiram o que queriam, lentamente, mas Gabriel destaca que o fim não superou o início e o meio, pois naquela vez focou em sua esposa, e não em si. O detalhe é que isso não foi o melhor da noite, e sim depois, quando ela se deitou em seus braços para receber carinho em seus cabelos. Ele a amava de verdade, e sabia que era amado por ela da mesma forma. Fim do capítulo 10. Você acabou de ouvir Notas do Dan, escritas por mim, narradas para você. Sou o Dan, apaixonado por escrever e contar boas histórias. Aqui você encontra resumos e resenhas de livros, séries e filmes. Sinta-se à vontade para fazer sugestões nos comentários e escrever sobre o que acabou de ouvir. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades. Até a próxima!